Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, bom dia, igreja. Sejam muito bem-vindos nesta manhã. Glória a Jesus. Que alegria, que bênção estar aqui conectado com você nessa manhã. Deus está conosco, Deus está no comando, Deus está no barco e nós seremos abençoados, seremos guardados, protegidos pela forte e poderosa mão de Deus. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Declaro sobre a sua vida esta manhã a proteção do Senhor. Declaro que neste dia você recebe sabedoria, você recebe graça, você recebe entendimento, clareza. Que a luz de Deus venha sobre a sua vida, trazendo sabedoria, conhecimento e luz. Em nome de Jesus Cristo, receba essa bênção. Eu declaro sobre você, sobre a sua casa, um coração sábio para a glória de Deus. Bom dia irmã Ilma, bom dia irmã Vera, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe. Irmão Ricardo Couto, bom dia irmã Kátia, glória a Deus pela vida de vocês, igreja linda, igreja amada. Irmão Pablo, Deus abençoe, bom dia. Irmã Juliane, bom dia, glória a Deus. Rafa, muito bom dia, Rafa, bom dia, Gabi. Deus abençoe aí, família Cenáculo, sejam muito bem-vindos, glória a Jesus. Vamos começar esse tempo abençoado, esse tempo de busca da presença de Deus, esse tempo de falarmos da palavra do Senhor. Nós estamos avançando no nosso conhecimento da palavra, estamos avançando dia após dia naquilo que Deus quer nos entregar, nos ensinar. E hoje nós vamos estar falando sobre o segundo fruto, né? Começamos essa semana falando sobre os frutos das vitórias, os frutos das vitórias sobre os inimigos.
São 7 frutos que a Bíblia diz que receberíamos na terra se vencêssemos os 7 inimigos. E cada um desses frutos está relacionado com um dos inimigos. E ontem nós falamos sobre os hititas, heteus, que opera pelo medo, e o fruto que, quando você vence esse inimigo, o medo, você recebe um fruto que é representado pelo figo, né? O fruto da paz, o fruto da segurança. E foi um dia muito especial. E hoje nós vamos falar sobre o segundo fruto, que é a romã, ou em espanhol, a granada. E esse fruto ele está relacionado com um inimigo chamado Girgazeu, que foi o segundo inimigo que nós apresentamos, aquele inimigo chamado povo do barro, o povo da rebeldia, o povo da teimosia, né? Girgazeu são os inimigos que impedem o avanço. A teimosia, ela não rejeita Deus, ela rejeita a sabedoria, ela rejeita o próximo passo. Então é possível que uma pessoa diga: eu amo Jesus, estou seguindo a Jesus, mas ela rejeita a sabedoria, ela rejeita viver de maneira sábia, por causa do orgulho, por causa da rebeldia, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre esse segundo fruto. Esse inimigo ele impede o avanço, a teimosia espiritual, a resistência à mudança. Girgazeu não é violento, não é barulhento, é aquele que permanece mesmo quando já deveria ter saído. Ele não diz não dá, ele diz sempre foi assim. O problema não é avançar, o problema é continuar naquilo que já vem sendo feito. Como Neemias diz no versículo 9 de Neemias 29, endureceram a cerviz e não ouviram. Quanta gente eles endurecem a cerviz, eles fingem que ouve, mas não ouve. Já viu gente assim? Gente que finge que está te ouvindo, mas não ouve. A teimosia ela é mais perigosa que o medo, porque ela não grita, ela acomoda. O Girgazeu ele trabalha com tradições vazias, com hábitos antigos e conforto disfarçado de prudência. O discurso interno, já cheguei até aqui, não preciso mudar tanto, Deus me entende, mas a Bíblia adverte no Salmo 95, versículo 7 e 8, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O objetivo do Girgazeu é te manter entre a promessa e a posse. Ele não quer que você volte para o Egito, ele não quer que você fique travado no caminho. Jesus explicou esse princípio em Mateus 19:8, dizendo sobre a dureza do coração. Para vencer esse inimigo, não é com força, é com quebrantamento e obediência imediata. Muitas pessoas elas carregam o espírito de teimosia, muitas pessoas carregam o espírito de rebeldia, ainda que velado. E nós precisamos cuidar do nosso coração para que nós não sejamos esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que é rebelde, tem a capa de obediente, tem a capa de santidade, tem a capa de crente, mas tem um coração rebelde. A rebeldia faz com que a pessoa não se submeta ao conselho de ninguém. E o forte dessas pessoas, a frase mais forte na vida dessas pessoas, eu já sei, é assim mesmo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, ninguém fala na minha vida, ninguém me ministra. Você pode me ministrar se você for concordar comigo. Se você falar coisas que eu concordo, então eu te considero autoridade. Mas se você me confrontava, aí você já não sabe de nada, você já não tem autoridade. Entende? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos nos levantar e pedir ao Espírito Santo para Ele mostrar focos de rebeldia em nós. Precisamos nos submeter à autoridade
do nome de Jesus Cristo. A autoridade das pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas, a autoridade dos nossos líderes. Então todo problema que você passa, em primeiro lugar, ele é um problema de sabedoria. Quando você tiver um problema ali que persiste, na verdade você não está tendo sabedoria para vencer esse problema. É falta de finanças, é porque falta sabedoria para administrar essas finanças. É problema com o seu cônjuge, falta sabedoria para você lidar com o relacionamento, com os filhos, com as pessoas. Então todo problema, escreva aí nos comentários, todo problema é um problema de sabedoria. Então hoje você precisa olhar para a sua vida e olhar com discernimento e pedir para Deus te mostrar quais são as áreas que você não está tendo sabedoria para poder ajustar a sua casa, ajustar a sua vida. Quando você vence a teimosia, o fruto que você colhe é esse fruto de sabedoria, a romã. A romã, ela é representada como fruto da sabedoria. Nas vestes do sacerdote, nas vestes dos escribas, ela é bordada, né? A romã aberta, aquelas muitas sementes, são sementes de sabedoria, conhecimento, muito conhecimento. A romã, ela não impressiona por fora, mas por fora ela parece mais uma fruta como qualquer outra, maçã e tal. Mas a romã, ela impressiona por dentro. Por dentro ela é cheia de sementes. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A romã estava nas vestes do sumo sacerdote. Está descrito isso lá em Êxodo, no capítulo 28, 33 e 34. E a romã está ligada diretamente ao discernimento espiritual e uma sabedoria do alto, uma sabedoria sobrenatural. Então a vitória sobre a teimosia, quando você vence a teimosia, a sua teimosia, quando você vence a sua cabeça dura, quando você fala assim, não, chega de dar cabeçada na vida, chega de ser resistente e persistente no erro, quando você se permite ser confrontado pelo Espírito Santo, você recebe uma mente renovada, uma mente com clareza. Deus libera clareza sobre a sua vida. Então todo problema que você passa é um problema que falta sabedoria em uma área da sua vida. Não existem problemas conjugais, existem problemas de sabedoria. Não existem crises financeiras, existem crises de sabedoria para lidar com o casamento. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Você pode viver pela lei de Deus, é a teomania, ou você pode viver pela sua própria lei, a autonomia. E tem muita gente que ele quer ser autônomo, independente de Deus, só que com uma relação com Deus, uma aliança com Deus, não existe espaço para autonomia, não existe espaço para independência. Ou você depende de Deus e busca a sabedoria do alto, ou você não tem uma aliança com Ele. O Salmo 119 insiste que na palavra, a palavra nos torna mais sábios que os nossos inimigos e mais sábio que os nossos professores. Então uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que lê a Bíblia, que nela medita de dia e de noite, ela é uma pessoa que vai se tornar sábio para a vida. Mas nós precisamos conhecer essa palavra profundamente, não apenas trechos fora do contexto, não estudar apenas quando você tiver que pregar ou ministrar uma palavra,
Você precisa estudar a palavra de Deus e ler essa palavra para a sua vida. Não podemos gritar o que a Bíblia sussurra e sussurrar o que a Bíblia está gritando. Então, o primeiro passo em direção ao sucesso é o desejo de escutar. Você adquire sabedoria escutando conselhos, ouvindo os conselhos. Quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu a habilidade de ouvir. Provérbios 4:1 diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai. A recompensa do sofrimento é a boa vontade para escutar. A recompensa do sofrimento é a boa vontade para escutar. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejais sábio nos teus dias por vir. Ouve e se submete ao conselho. Porque tem gente que ela até ouve, né? Ela ouve, mas ela vai fazer ouvido de mercador. Ah, você quer falar? Fala aí, tá bom, vou te escutar aqui. Aí você fala, ela finge que ouviu, mas ela se levanta dali e ela faz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. São pessoas que têm um espírito de rebelde. Pode parecer calminha, pode parecer bonzinha, mas se não se submete ao conselho de Deus, ao conselho que o Senhor preparou, é um espírito de rebeldia. E Deus pode usar a sua esposa para te dar conselho. Deus pode usar, geralmente Deus usa muitas esposas para nos aconselhar. Deus pode usar a sua mãe, seu pai. Deus pode usar o seu pastor. Né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz e ele com as ideias loucas, umas ideias malucas, espiritualizando tudo, né? Deus que falou, Deus é minha missão. E eu falei, não, isso aí não é tua missão, isso é loucura da sua cabeça. Isso não é sua missão. Você não está orando, pedindo para Deus uma direção? Está aqui a direção, ó. Estou te falando, isso aqui não é caminho do Senhor. Isso aqui não é a vontade de Deus para você. Mas é incrível como as pessoas, elas já estão ensimesmadas, elas já decidiram o que elas querem ouvir. E aí elas falam, aquilo que elas estão pensando, aquilo que está na mente dela, aquilo que elas querem fazer, elas falam, Deus me falou. Está tão orgulhosa, tão arrogante, que o que ela quer é o que Deus quer. Ela não consegue ouvir um conselho de fora. Aí levanta, faz exatamente aquilo que não é para ser feito e continua vivendo em provas. E depois ainda espiritualiza, fala, nossa, essas provas é Deus. Não, essa prova não é Deus, é sua rebeldia, é sua obstinação em fazer aquilo que dá na sua telha, aquilo que você quer. Isso é rebeldia. E sabe o fruto da rebeldia? É que você cada dia fica mais tapado, mais emburrecido. Pode ter diploma na parede, pode ter, mas fica uma pessoa que não enxerga a realidade. Uma pessoa que não tem sabedoria para a vida. Às vezes é tão sábio, né? Aprende isso, aprende aquilo, sabe conversar sobre tudo na vida. Entende de tudo, todo qualquer assunto você sabe. Mas não tem sabedoria para ver. Não tem sabedoria para prosperar. E o fruto da obediência, esses frutos, eles são frutos de prosperidade. Então nós estamos falando sobre prosperidade. Então é impossível uma pessoa ter prosperidade se ela não tem sabedoria. Ela pode até chegar muito recurso na casa dela, mas por falta de sabedoria, o recurso vai ser desperdiçado. Será que os recursos não estão chegando porque você é abençoado? Abençoada é. Talvez você é dizimista fiel
E aí o Senhor vem e recompensa você. Mas aí vai tudo por falta de sabedoria. Some, desaparece, o dinheiro evapora. Porque faltou o quê? Sabedoria. Então Deus está nos chamando para esse lugar de sabedoria, esse lugar de obediência. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, às vezes a pessoa ela está tão ensimesmada que ela não ouve ninguém. Você vai dar um conselho, ela fala, se defende, dá tanta desculpa, ela não consegue ouvir. Ela já tem na mente dela formado que é aquilo e pronto. Aí você vai falar, ela não consegue nem ouvir. Mas quando você se cala, até o que é tolo, ele é tido por sábio. Provérbios 17, 28. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Você pode adquirir sabedoria quebrando a cara ou ouvindo mentores, ouvindo conselhos. É mais fácil ouvir. Mentorear é proporcionar sucesso sem a espera. O seu futuro é decidido pelas pessoas em quem você decidiu acreditar. E tem muita gente acreditando em pessoas que não têm marcas de vitória, que não têm marcas de alguém que venceu. Tem muita gente ouvindo conselhos de loucos e não de sábios. Mas saiba de quem você está ouvindo. Cuidado com quem você ouve. Todo o drama humano começou com a Eva ouvindo a serpente. Vigia quem você ouve. Vigia o conselho que você recebe. Agora a Bíblia nos ensina que quem anda com os sábios será sábio. O companheiro dos insensatos se tornará mau. Sabedoria, então, é cercar-se de pessoas certas. Você gosta das pessoas bagunceiras, cheias de algazarra, da festa, da bagunça. Está nas rodas das conversas, das risadaiadas, né? É bom ser feliz, é bom se divertir, mas coisa boa é você prosperar, coisa boa é você andar com sábios. Quem anda com os sábios será sábio. Cada relacionamento alimenta uma força ou uma fraqueza sua. Cuidado com pessoas negativas que trazem interpretações em vez de informações. Com os 10 espias em Cades Barneia, que trouxeram interpretação. Eles foram, viram a terra, interpretaram como uma má terra e trouxeram a má notícia. Há pessoas que são como Jonas no barco. Fazem o barco afundar porque estão fugindo de Deus. Cuidado para você não ter Jonas no seu barco. Cuidado para você não andar com Jonas. O Jonas no barco, ele vai trazer tormenta para você. Gratuito. Tem muita gente dentro da tormenta de graça. Você não precisava. Jonas também não precisava passar por aquilo. Se ele tivesse ouvido ao Senhor e obedecido. Ele orou. Deus socorreu ele nas profundezas. Socorreu. Era para ele morrer e não morreu. Ok. Mas ele nem precisava ter passado por aquilo. Se ele obedecesse ao Senhor. Tem muita batalha que você poderia, não precisava de estar passando por ela. Tem muita luta que você poderia ter escapado. Tem muita batalha que você poderia ter escapado, mas por causa da sua boca grande você não escapou. Por causa da sua falação. Por causa da sua teimosia, você não escapou. E Deus hoje, nessa manhã, está nos ensinando. Deus quer que você viva uma vida de paz. Deus tem paz para você. O desejo de Deus é que você viva em paz.
que você viva em prosperidade, que você cresça. Mas a sua rebeldia, o seu coração rebelde, faz você entrar em provas desnecessárias. Escreva aí nos comentários, provas desnecessárias, batalhas desnecessárias. Meu Deus, quantos problemas eu já entrei por não ter sabedoria, abrir a boca e falar algo que não deveria, e o inimigo usar aquilo para me afrontar. Quantos problemas eu poderia ter evitado se eu tivesse sabedoria. Mas a gente não pode ficar a vida inteira fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Isso não é sábio. Isso é uma tolice. Então você precisa aprender. Você passou por isso? Passou. Já foi... teve atitudes não sábias? Teve. Mas agora é hora de sabedoria. Agora é hora de crescimento. Agora é hora de calar e fazer as coisas conforme a direção do Senhor. Então você não precisa ser igual Jonas. Quando Deus quer te abençoar, Ele põe alguém na sua vida. Quando o diabo quer te destruir, Ele também coloca alguém. Quando as pessoas erradas são afastadas, as coisas erradas param de acontecer. Quando as pessoas erradas são tiradas da nossa vida, as coisas erradas param de aparecer na nossa vida. Então tem muita gente que elas vêm para a nossa vida, elas abrem um portal de problemas. Mas não foi a pessoa em si. Não precisa ser ela. Mas só dela estar na sua vida, você atrai coisas erradas. Você traz batalhas desnecessárias. Tem muitas pessoas colocando Jonas no barco. Ai, tadinho. Sabe? Tem gente que quer ser mais boa que Deus. Tadinho, deixa eu pôr ele aqui no meu barco. Ele é tão bonzinho. Aí você põe o bonzinho no seu barco. E daqui a pouco começa a tormenta. Aí você, ai meu Deus. Que foi? Foi que você não foi sábio. A Bíblia diz para você fugir da aparência do mal. E você está com dozinha. A Bíblia diz para você ter cuidado, ser prudente. E aí você quer a bagunça, você quer a risadaiada, você quer a mesa. Tem essa necessidade de estar cercado por gente, por barulho, por falas, por vozes. Chegou um tempo que você precisa andar mais só. Quanto mais pessoas na sua vida, mais influências. Quanto mais influências, menos você ouve Deus. Chegou a hora de você caminhar com Deus. Chegou a hora de você fazer um limpa na sua vida. E andar com o Senhor. E ter tempo para o Senhor. Então quando o diabo quer te destruir, ele coloca pessoas. E quando Deus quer te abençoar, Ele também coloca pessoas. Então você precisa discernir quem são as pessoas de Deus. Pessoas de Deus são aquelas que estão empurrando você para o seu destino. Que estão levantando você para a glória de Deus. Jesus, ele teve 12 discípulos e Judas estava lá. A entrada favorita de Satanás é através de alguém perto de você. Mas se lembre-se, submissão é a permissão para a proteção. Quando você se submete ao conselho, você está permitindo proteção de Deus sobre a sua vida. Você não pode mudar aquilo que você tolera. E nem pode reclamar daquilo que você tolera. Mas fizeram isso comigo, fizeram isso, aconteceu aquilo. Mas você tolera, então você não pode reclamar. Pode reclamar daquilo que você tolera. Você não pode mudar aquilo que você tolera. Onde você está determina o que cresce e o que morre dentro de você. Você atrai o que você respeita. Não existe meios termos. E você respeita aquilo que você aplaude, aquilo que enche os seus olhos.
Então tem gente que ela aplaude o mal, ela aplaude a bagunça enche os olhos dele. Pessoas erradas, né? Lugares errados, ambientes errados, são coisas que você tolera. Não existe meio termo. Tudo o que é bom vem de Deus. Toda dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Senhor. Você não pode corrigir aquilo que você não está disposto a confrontar. Se você não está disposto a confrontar, então você está tolerando. Então você não pode corrigir isso. Você não pode mudar isso. Jesus, ele conhecia a atmosfera de oposição e ele não tolerava a hipocrisia, ele não tolerava o que não era certo. Existem inimigos que nós precisamos expulsar das nossas vidas. Então, nós precisamos ser mais fortes e ter mais ênfase em defender a sabedoria da nossa vida. Então, é bem verdade que no mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições. Às vezes, como Davi, diante de Aquis, você tem que ser sábio e evitar afrontas, evitar confrontos desnecessários. Existe um tempo certo para todas as coisas. Uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata, assim diz a palavra de Deus. Então a palavra bem colocada, a palavra dita no tempo certo. Você precisa ter equilíbrio, nem tudo você precisa comentar, nem tudo você precisa dar sua opinião, seu palpite, nem todo assunto você precisa entrar. Nem tudo você tem que sair brigando. Não é toda hora que se briga. Há tempo para tudo. E para você entender esse tempo, você precisa de sabedoria. O inimigo é qualquer pessoa que tenta sabotar sua missão. Qualquer pessoa que está tentando sabotar sua missão e que te tira do propósito e rouba o seu tempo, rouba e te desvia do seu destino, essa pessoa não é amigo, é inimigo. Essa pessoa não é aliança, essa pessoa é treva. Roubou você da sua missão, está tirando você da rota que Deus desenhou para você. Vai tomar o seu tempo, vai tomar as suas forças, vai sugar você em provas desnecessárias. Então isso daí não é missão, isso aí é atrapalho. O inimigo é qualquer pessoa que tenta sabotar sua missão. Quando Pedro disse para Jesus, olha, não vai para Jerusalém não. Então na hora Jesus identificou e falou, para trás de mim, Satanás. Tem muita gente que você tem que falar, para trás de mim, Satanás. Não coloque na mesa quem não celebra suas vitórias. Cuidado com quem destaca a sua fraqueza. Cuidado com quem pega a sua fraqueza e dá muita vazão, às vezes de brincadeira, às vezes fazendo graça, às vezes sorrindo. Aquilo que Deus está tentando remover de você, o inimigo está tentando impregnar em você. Então você precisa ter muito cuidado. O que você se recusa a destruir e tirar da sua vida, muitas vezes é o que vai destruir você lá no futuro. Então tira da sua vida, limpa a sua vida. Você vai ser lembrado pelo inimigo que você destruiu. Davi é lembrado porque destruiu Golias. A porta da entrada do inimigo, do Judas, é um círculo de confiança. Judas é amigo na sua presença, mas amigo
do seu inimigo nas costas. Mas não se desespere, meu amigo, meu irmão, minha irmã. O inimigo, ele fortalece a lealdade dos amigos. E quando Judas aparece, é porque a ressurreição está próxima. Se você tem um Judas perto de você e você identificou ele, é porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Então deixa Deus tirar todo engano, toda rebeldia. Ouve conselhos, ouve, submete. Tem muita gente esperando Deus falar, mas Deus não vai falar porque a última vez que Deus falou você ainda não obedeceu. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso do conselho. Será que Deus não falou e você não obedeceu? Então Deus não vai falar algo novo. Deus não vai falar nada novo até que você obedeça o que Ele já disse. É porque eu não gostei muito daquilo. Não é sobre gostar, se submeta. Será que Deus não falou e você fez ouvido de mercador? Será que Deus não usou alguém para falar com você e você fez de conta que aquilo não era um conselho bom para você? Você acha muito sábio, muito sábia? Então você faz de conta que você não está ouvindo, que aquilo ali não tem nada a ver. Não, a pessoa não sabe da minha vida, não sabe de nada, quer dar palpite na minha vida. Não, talvez Deus usou para você. E aí você está esperando Deus falar algo novo, Deus te dar uma direção nova, e Deus não vai dar. Porque Ele já disse. Agora você tem que obedecer. Obedeça, submeta-se. Obedeça às ordens do Senhor. Ora esta manhã e fala: Deus, Espírito Santo, me mostra qual foi o comando que eu recebi e eu não correspondi. A maioria das pessoas que elas estão num tempo de silêncio, Deus está em silêncio comigo. Talvez não. Talvez Deus já tenha falado, você que não obedeceu. Fez ouvido de mercador, fez igual Jonas. Deus falou, para aquele lado, você foi para o outro. Deus apontou uma direção, você pegou outro barco, o ônibus para outro lado. Pegou o rumo para outro lado. E aí vem as batalhas, vem as consequências, vem as lutas. Aí você fala: Deus está provando. Não, Deus não está provando, não. Essa batalha aí é a sua rebeldia. Essa batalha aí é a sua ruindade, sua lerdeza em obedecer a Deus. E Deus está falando essa manhã. Agora tem um fruto excelente que Deus tem para você. E esse fruto é a sabedoria. É a representação da romã, a granada. Que quando o Senhor falou assim: essa terra é uma terra de frutos excelentes, de figo, que é a paz, de romãs, que é a sabedoria. Ou seja, se você desalojar o girgazeu, se você repreender da sua vida o espírito girgazeu, que é o espírito da desobediência, da rebeldia, de amassar barro, o espírito de patinar na lama, não sai do lugar por causa da teimosia, da cabeça dura, Se você vencer isso, o fruto que você vai receber é o fruto da sabedoria. E a sabedoria é uma luz. A sabedoria é luz para o seu caminho. A sabedoria, ela traz luz na sua mente. Então, esse tempo é o tempo de você buscar a sabedoria do alto. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Aquilo que você dá atenção torna o seu mestre. Proteja então a sua mente, a sua cabeça. A sabedoria te protegerá e te exaltará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória. A sabedoria dará a você um adorno na sua cabeça, uma grinalda de graça e uma coroa de glória. A sabedoria trará honra na sua vida. A sabedoria fará você prosperar em todos os seus caminhos. Então nós estamos falando sobre prosperidade, e prosperidade não virá sem sabedoria.
Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos aí. Senhor, nessa manhã nós oramos pedindo que o Senhor quebre toda teimosia, toda dureza de coração, todo espírito de rebeldia em nós. O Senhor venha quebrar a rebeldia do nosso coração. Que o espírito do Girgazeu saia agora em nome de Jesus. Espírito de amassar barro, de não sair do lugar, seja repreendido em nome de Jesus. Libera o fruto da sabedoria. Nós nos apropriamos, tomamos posse da sabedoria que vem do alto. Que o teu povo saiba ouvir, saiba escolher seus relacionamentos e saiba focar na missão. Saiba focar no futuro que o Senhor tem para eles. Que ninguém vai perder tempo. Mas nós declaramos esse tempo de frutificação interior. Decisões maduras em nome de Jesus. Declaro isso sobre a sua vida. Decisões maduras. Decisões de obediência. Coração simples, coração humilde. Simplicidade, fé simples, fé humilde. Fé que obedece. É isso, Senhor, amém. Vou fazer. Para de questionar. Vai lá e faz. E você vai ver o resultado. Tem muita gente que perde a autoridade porque não se submete à autoridade. A autoridade, ele é um manto. Escreva aí, a autoridade é um manto. Quando aquele homem, o centurião, ele chega até Jesus, ele diz: olha, eu sou um homem de autoridade. Eu entendo a autoridade e eu me submeto à autoridade, e por isso também eu tenho autoridade para dizer aos meus homens que estão debaixo da minha autoridade. E quando ele fala isso, Jesus entende que aquele homem tem um princípio grandioso. Então muita gente está tentando colocar a casa em ordem, e muita gente tentando colocar a vida em ordem, mas não tem poder e não tem autoridade para isso. Não tem autoridade contra os demônios, não tem autoridade contra as trevas. Às vezes não tem autoridade nem dentro de casa. Mas geralmente quem não tem autoridade é porque também não se submete a nenhuma autoridade. A autoridade é um manto. Quanto mais obediente você é ao Senhor, quanto mais você é obediente à sua liderança, quanto mais você ouve conselhos, mais você recebe o manto da autoridade sobre você. E aí você sim tem voz ativa para dar comandos no reino do Espírito. E o inferno se prostrar, o inferno se retirar, a casa se ordenar. Então quanto mais você é obediente a Deus, aos comandos que você recebe, mais autoridade você tem na sua vida espiritual. Não só na vida espiritual, mas autoridade na vida. Então toda pessoa que é extremamente obediente é uma pessoa de extrema autoridade. Quanto mais você é disciplinado em obedecer, mais autoridade você tem para fazer as coisas na sua vida se moverem. E mais pessoas entenderão e se submeterão à sua autoridade. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Que você receba sabedoria. Que você receba clareza. Que você receba instrução do alto. E sobretudo que você tenha a graça, a humildade de obedecer. Amém? Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. Deus deseja abençoar a sua vida. Declaro um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Amém? Te espero amanhã para mais um fruto. Amém. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos.